Gente, então, né, o pastor Thiago tem vindo de uma série que, inclusive, tem sido muito boa, né, falando sobre... deixa eu perguntar aqui, quem está esperto. O que o pastor Thiago tem falado? Discípulos de Cristo, muito bem. Como é que é teu nome? Pedro? Muito bom, Pedro, isso aí. Então, o pastor tem falado muito sobre discípulos que, puxa, é um tema tão importante para a igreja, né, a gente... muitas vezes a gente fica num lugar, né, até o pastor Thiago falou um pouco sobre isso, mas a gente fica num lugar e a gente coloca um crachá de evangélico, um crachá de cristão e para aí. Parece que a vida com Deus não tem mais nada do que isso, é só um crachá de evangélico. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira, não é assim que funciona, né? O cristão, ele precisa se tornar um discípulo, né? Jesus usou esse termo lá da época, que era um termo que se referia a alguém que abria mão da vida dele para aprender uma profissão com outra pessoa. Então, o discípulo era aquele que abria mão da vida dele para servir um médico e aprender a profissão e aprender tudo o que aquela pessoa podia ensinar, não só da profissão, mas também se tornar semelhante àquela pessoa. Então, quando Jesus pega esse termo discípulo, ele está nos chamando, ele está te convocando, ele está me convocando a abrirmos mão da nossa vida, nos aproximarmos dele, aprendermos dele. Né? Quem quer ser como Jesus? Né? Jesus ele era assim, a imagem da pessoa mais incrível que já pisou nessa terra. Toda vez que a gente lê a Bíblia, espero que seja assim com você também, mas toda vez que eu leio as histórias de Jesus, eu fico perplexo. Meu Deus, como Jesus era maravilhoso, como ele era maduro, sensato, correto, né, manso, humilde. Ele era, assim, a pessoa mais sensacional que já pisou nessa terra, né? Não existe nenhum Deus das outras religiões comparados a Jesus. Nada é igual a ele. Então, que você possa se apaixonar por Jesus, né? Como a gente cantou até essa noite, e que você possa cada vez mais trilhar esse caminho de discípulo, tá bom? Amém? Agora sim, tudo bem. Enfim, a gente, né, eu pensando sobre essa questão de ser discípulo, de viver uma vida de discípulo, eu pensei que existem muitas batalhas que o cristão precisa enfrentar nessa jornada de se tornar um discípulo. E o Senhor tem ministrado meu coração sobre isso, eu quero compartilhar com vocês. É uma mensagem bem simples, mas profunda, no sentido de que o Senhor quer nos dar a oportunidade de que a gente busque mais Ele, de que a gente, né, conheça mais o nome dEle. E as batalhas que a gente enfrenta, na realidade, nós como jovens, no geral aqui, a gente tem muitas batalhas, não é? Não tem muitas batalhas? Às vezes, ou é só comigo, que eu fico meio perplexo, meu Deus, quanta coisa está acontecendo. Mas existem batalhas que são completamente inúteis. Concorda comigo? Tem batalhas que você vai lá, trabalha, se esforça e é completamente inútil. E né, diante das milhões de oportunidades que um jovem tem, é até difícil a gente decidir quais batalhas lutar. Você não acha isso? Você não acha que é difícil, às vezes? Cara, será que vale a pena lutar? Será que vale a pena lutar sobre isso? Será que vale a pena ir para aquele lugar? Será que vale a pena lutar por essa faculdade? E eu tenho sentido de Deus que o Senhor tem graça para nós. Tenho sentido de Deus que Ele tem sabedoria para você. Diz um amém aí. Que Deus tem sabedoria para você decidir as batalhas que você deve lutar. Nada é mais triste do que um jovem que luta batalhas inúteis. Luta e não vai para lugar nenhum. Amigos, a gente precisa do Senhor, a gente precisa da sabedoria dEle, para a gente escolher as batalhas, para a gente avançar naquilo que realmente é importante. Senão a gente vai ficar andando em círculos, né? E falando sobre guerra, né? Existe uma guerra espiritual. E existe
nessa guerra espiritual existe uma batalha em específico que eu quero falar nessa noite, que é a batalha pelo teu coração. A batalha, ela existe, ela está acontecendo a todo momento. E existem dois lados nessa batalha, né? Existe o lado do Senhor, o reino do Senhor, e existe o lado das trevas. Mas a verdade é que a estratégia do inimigo não necessariamente é te tornar um satanista. Não necessariamente é tornar você uma pessoa completamente depravada. Muitas vezes a estratégia do inimigo é confundir a tua mente e é te distrair. Muitas vezes o inimigo vai te atacar só para te distrair, só para tirar o teu foco daquilo que é realmente importante. Porque se ele te distrair, o serviço está feito. Todo o restante é uma consequência da nossa distração. E não é verdade que hoje a gente anda muito distraído? Não é verdade que hoje o tempo todo a gente recebe uma notificação, o tempo todo é um vídeo novo, o tempo todo é uma mensagem, e a gente fica assim num estado completamente distraídos. Se você quer ter atenção, né, muitas vezes eu vou fazer um relatório, fazer uma coisa assim, eu coloco meu celular no modo avião, tiro as notificações, que eu não consigo concentrar, porque sempre tem alguém mandando mensagem, ligando, pedindo alguma coisa. Então, a gente tem uma batalha muito grande hoje pela nossa atenção, pela nossa distração. E Satanás está ativamente, presta atenção no que eu estou te falando, ativamente te distraindo. Sabe o que acontece quando a gente anda distraído? A gente tem várias consequências disso, e eu, orando, senti de falar 3 consequências de viver uma vida distraída. Deixa eu beber uma água aqui. A primeira consequência de viver uma vida distraída é a cegueira. Você se torna cego, primeiro, para as batalhas que você mesmo enfrenta. Talvez você esteja aqui e você está falando assim, pô, Rafa, você está falando aí de batalha espiritual, não tem nada rolando. Talvez você esteja cego, por andar distraído. Você não percebe o que está acontecendo à sua volta. A segunda coisa que acontece quando a gente anda distraído, a gente se torna covardes. O que eu estou querendo falar com isso? Quando a gente anda distraído, talvez você até enxergue as coisas que estão acontecendo, mas você não tem reação, você não consegue reagir. Você sabe que Satanás está te atacando, você sabe que ele está mexendo, mas você não tem uma reação. E é isso que eu estou chamando de covardia. Talvez porque nesse lugar a gente se torna fracos. Então, cegueira, covardia, e a terceira coisa é lutar sem direção. A gente sai lutando com tudo que vem na frente. Não é assim? Às vezes o jovem, não é assim, bolsa. Às vezes o jovem sai lutando, brigando com todo mundo, brigando com alguma causa, nem sabe o que está fazendo. Está distraído. Não tem uma clareza daquilo que está fazendo. E essas coisas, elas são tão perversas, a cegueira, a covardia e lutar sem direção, porque elas não impactam só a tua vida, elas impactam a vida das pessoas que estão do teu lado. Então imagina que exista, talvez, a pessoa aí do teu lado, está lutando com situações e você está cego, você não consegue perceber que essa pessoa está lutando com essas situações. Talvez tenha um familiar teu, uma pessoa que está em casa, um amigo, um irmão, uma mãe, um pai, talvez a tua esposa, esteja lutando uma guerra espiritual e você não percebe, ou percebe e é covarde, percebe e não faz nada. É esse o ponto que eu quero trazer. Muitas vezes a gente se torna covarde nesse sentido porque a gente está fraco e porque a gente é intimidado pelo inimigo. Então imagina que alguém precisa de uma oração, mas você não está bem, você está distraído. Puxa, será que eu vou orar por essa pessoa? A gente se sente intimidado pelo inimigo.
Mas esse não é o fim da história. A gente se sente assim, mas Deus tem um caminho melhor. Deus tem um caminho de vida para nós. Deus tem um caminho que nos empodera em autoridade para a gente lutar as batalhas. Para a gente não se acovardar diante do mal. Até o terceiro ponto, né, eu falei das lutas. Lutas sem direção. Cara, como eu fui essa pessoa? Muitas vezes eu lutava, estava lá, super me empenhava em alguma coisa, estava lá ansioso, gastando energia, gastando da minha saúde mental, e eu nem devia estar fazendo aquilo. Não estou falando de anos atrás, eu estou falando agora, faz meses. Eu estava extremamente desgastado com uma situação, mal, chateado, orando ao Senhor. Estava ali lutando, às vezes chorando, mas graças a Deus pelos nossos irmãos, graças a Deus pela minha esposa, estava lá comigo, orando, pedindo sabedoria do Senhor, conversei com o pastor Tiago, conversei, né, com mais pessoas, e percebi, graças a Deus, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Essa luta não é minha. Talvez até faça sentido eu lutar ela, mas não dessa forma. Eu estava lá me empenhando, desgastando com uma situação que era inútil. E, sabe, eu quero pedir para você refletir sobre a tua vida nessa noite. Será que existem situações que você tem se desgastado, frustrado, que você tem lutado, que Deus nunca pediu para você fazer? Será que existe amargura no teu coração, ansiedade no teu coração por algumas coisas, e Deus tem te chamado para descansar nele? Não para sair lutando guerras sem Ele. Né? O tema da igreja nesse ano é um tema tão importante. Né? O texto lá de Jesus fala, não me deixe sair daqui se a tua presença não for comigo. Cara, isso marcou meu coração lá na adolescência e tem sido um norte para a minha vida. Eu muitas vezes tenho feito essa oração. Senhor, não me deixa fazer isso. Não me deixe fazer aquilo, não me deixe ir para lá, não me deixe ir para cá. Se a tua presença não for comigo. E como isso tem sido um muro de proteção. Eu quero te animar a fazer essa oração. Faz essa oração na tua casa, ao acordar na segunda, antes de tomar uma decisão importante. Senhor, a tua presença está indo comigo nisso? Porque se não estiver indo, eu não quero ir. Faça essa decisão. Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não quero ir. Né? E continuando sobre até essa situação que alguns meses atrás eu estava vivendo, muito ansioso, e o Senhor falou comigo para eu descansar, para eu parar de lutar. Né? Eu estava 90% ação, 10% oração. E o Senhor falou para mim, muda essa agenda aí. É 90% oração e 10% ação. E como tem sido bom, porque essa situação em específico, agora eu tenho tido vitórias. E eu achei assim, tão poderoso essa circunstância na minha vida, onde eu pude descansar no Senhor, onde eu pude orar por algo, e eu pude ver as coisas acontecendo, sem eu estar lá, sabe? Lutando, me empenhando. Falei, Senhor, eu confio no Senhor, eu confio na tua mão, e eu vi o Senhor mexendo as portas, eu vi o Senhor abrindo, movendo corações. Então, eu quero te animar nessa noite, talvez inverter a tua agenda, como era a minha, que era 90% ação, 10% oração. Inverte essa agenda tua. Não é assim que os discípulos andam. Os discípulos andam debaixo de uma palavra do Senhor, os discípulos andam em oração. Então, que você possa ser animado a buscar, né, no Senhor as batalhas que você deve lutar. Então, voltando para o ponto anterior que eu estava, a gente, por andar por aí distraído, a gente talvez não enxergue, talvez, né, na realidade, no final da história é que a gente não se prepara. Por andar distraído, a gente não se prepara. E o que acontece quando a pessoa não está preparada? O que acontece? A pessoa não está preparada para a guerra. Perde, morre. É isso. Exatamente isso. Então, talvez existam lutas que você está perdendo, que você deveria
orar ao Senhor, porque talvez você esteja perdendo elas, porque você não está se preparando, você está completamente distraído daquilo que o Senhor tem falado para você. Se o pessoal da projeção puder colocar ali, João 10, o versículo 1. Pode abrir também, João 10, versículo 1. Então, eu peguei a referência errada, desculpa. Pode tirar essa, eu vou ler aqui. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhe dar vida e uma vida plena que satisfaz. Na realidade era mais um, né? 10, 1 eu coloquei. Coloca aí então, para não passar uma vergonha tão grande assim. Que era só um zerinho, né, gente? 10, ótimo. É isso aí. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhe dar vida, uma vida plena que satisfaz. Então, Satanás, ele está tentando te distrair para que você não receba isso daqui. Para que você não receba a plena vida que Deus tem para nós. E eu entendo que hoje é uma noite que eu quero te animar a tomar decisões, a tomar firmes decisões de para onde você quer ir, do relacionamento que você quer ter com o Senhor. Não deixe o inimigo tirar os teus olhos daquilo que o Senhor tem para você. O Senhor tem para você uma vida de paz. O Senhor tem para você uma vida de graça. Lógico que vão ter lutas, mas o Senhor está junto conosco. Isaías 55:9 fala assim: como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os teus pensamentos. Outro texto que eu quero ler, Romanos 12:2. Pode abrir esse aí também. Quem sabe decor? Romanos 12:2. Boa, isso aí. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas veja, se a gente andar por aí, por essa vida distraídos, você acha que a gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você acha que se você andar por aí distraído, sem buscar o Senhor, sem ouvir a voz dEle, você vai encontrar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? A verdade é que a gente não vai encontrar a vontade de Deus se a gente andar por aí distraído. Então, existe um chamado para nós nessa noite, até a Manu estava falando sobre isso, de alinhamento. A gente precisa ter uma vida alinhada. A gente precisa ter uma vida que a gente busca ao Senhor. E eu quero falar de uma grande chave disso tudo, que é um coração puro. Parece que até nem faz sentido, né? Como assim um coração puro? O que tem a ver com isso? Mas eu quero animar vocês nessa noite a tomar uma firme decisão de a gente ter um coração e uma mente pura. Isso faz toda a diferença. Vamos ler lá Tiago 4, 6-8. Tiago 4, 6-8. Contudo, Ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E o versículo 8, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Acho que eu poderia dizer aqui, purifiquem o coração, vocês que estão distraídos. A grande chave para a gente viver uma vida sem distrações é pureza. Eu gosto bastante do ouro, né? O ouro, como você mede a pureza de um ouro? Quilates. Quantos quilates tem o ouro puro? 24. 24 quilates tem o ouro puro. É ouro e mais nada. Se tiver 18, tem mais um outro metal. E olha que curioso, né? Pureza é igual a uma coisa só.
Pureza é igual a um elemento só. Isso é pureza. E eu sinto do Senhor nos chamando para sermos pessoas de uma coisa só. Eu sinto o Senhor nos chamando a buscar Cristo. Abre a tua mão aí, baixa a tua cabeça, deixa eu orar por você sobre isso. Eu quero declarar sobre nós. Senhor Jesus, eu quero declarar, Pai, que a gente possa tomar, Deus, firmes decisões que nos levam para mais perto de Ti, firmes decisões que nos fazem olhar o Senhor de mais perto. Pai, nós queremos ser homens e mulheres de uma coisa só. Nós queremos ser homens e mulheres de uma coisa só, Cristo Jesus, em nome de Jesus. Diz um amém aí. Nós precisamos ser homens e mulheres de uma coisa só. Nós precisamos buscar a pureza dos nossos corações. Nós precisamos buscar a pureza das nossas vidas. O texto de Hebreus 12:1 fala assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos assedia ou atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Quem gosta de correr aí? Muito bem, tem várias pessoas. Eu tenho gostado também, tenho corrido, e tem sido muito bom. E daí você até entende melhor o texto, né? Mas deixa eu te falar, não é uma corrida pequena, né? O cristianismo, de fato, é uma maratona. E a gente precisa, né, se preparar para essa maratona. A gente precisa correr isso com diligência. E eu achei muito curioso esse texto, né? O autor traz 2 pontos, que são pontos que a gente precisa lidar com o nosso coração. O primeiro deles é o peso que nos torna vagarosos. E o segundo é o pecado. Tão curioso isso, né? Como o autor coloca peso e pecado como coisas diferentes. E, né, estudando um pouco mais sobre isso, eu encontrei um teólogo, John Owen, falando: o peso representa coisas que, embora não sejam necessariamente pecaminosas, atrapalham a jornada cristã. Ele sugere isso, que pode incluir hábitos, distrações, ou até mesmo preocupações excessivas da vida. E sobre isso eu quero falar, né? Será que a gente não tem tido essas distrações que têm sido pesos que nos atrapalham de seguir a Cristo, nos atrapalham de se aproximar do Senhor? Será que existem pesos aí no teu coração que têm atrapalhado você de continuar crescendo, de encontrar Jesus no teu dia a dia? Será que existem pesos? E é engraçado como peso não necessariamente é um pecado. Puxa, Rafa, mas se não é pecado, não tem nada errado. Não necessariamente, né? Não necessariamente. A gente tem coisas nas nossas vidas que não são pecado, mas que não nos aproximam do Senhor. Às vezes a gente pensa que é tudo sobre pecado ou não pecar. E não é sobre isso. Né? Muitas vezes eu me esforçava em ter uma vida santa porque eu tinha medo do inferno. E não é sobre isso também. Na realidade, a vida cristã é uma vida que a gente escolhe não pecar por amor. Eu amo tanto Jesus, eu quero estar tão próximo dele, que eu não quero pecar. Mas também tem coisas que me afastam do Senhor, que a gente pode abrir mão. Então, talvez, por exemplo, as redes sociais. Talvez uma música que você ouve. Puxa, mas não é pecado. Sim, não é pecado. Mas te afasta do Senhor. Então corta isso da tua vida. Porque para nós é muito mais importante, nós que somos discípulos, é muito mais importante estar perto de Jesus, ser amado por Ele, compreender o amor do Senhor, do que qualquer outra coisa. Então talvez tenham coisas que você precisa tomar firmes decisões de largar nessa noite e que talvez nem sejam pecados. A segunda coisa é o pecado que nos assedia. Olha que interessante, não é só o pecado, é o pecado que nos assedia. Charles Spurgeon fala, né, que cada cristão tem um pecado específico que assedia mais fortemente.
algo como uma fraqueza pessoal, seja orgulho, medo, ira, luxúria. E a verdade é que é isso. Cada um de nós tem pecados que te assediam mais forte do que os outros. Talvez tenham pessoas aqui que tenham muita dificuldade em falar a verdade. Talvez tenham pessoas aqui que têm muita dificuldade com pornografia. E cada um de nós vamos ter lutas diferentes. Então o texto está falando aqui sobre esse pecado que te assedia. Qual é esse pecado que te assedia? Que bate a tua porta toda vez? Eu quero te chamar a tomar firmes decisões. Repete comigo, firmes decisões. De mudar a tua vida. Firmes decisões de sair dos ambientes que você tem frequentado e que tem te levado para o pecado. Firmes decisões de talvez cortar coisas que não sejam pecado também. E a gente, talvez os mais velhos sofram com outras coisas, os mais velhos de casa. Às vezes a gente sofre com incredulidade. A gente cresce na igreja durante muitos anos e acaba sofrendo com incredulidade, sofrendo com falta de fé. Então, cada um de nós tem diferentes áreas. E a gente precisa correr para o trono da graça do Senhor, porque Ele tem vida para nós. Ele tem graça para a gente enfrentar as dificuldades. Tantas vezes, eu lembro de cair, de pecar e vir para Jesus. Jesus, mais uma vez, eu aqui estou na tua porta, me perdoa, errei mais uma vez. E a verdade é que essa é a caminhada do discípulo. Ele erra, mas ele corre para Jesus. 1000 vezes eu caí, mas 1001 eu voltei. E essa é a verdade. Coloca no teu coração isso. Por mais que eu tenha errado, por mais que eu tenha pecado, eu vou voltar ao Senhor. O Senhor tem graça para você. O Senhor tem vida para você, para alcançar o teu coração, independente da situação. Mas é muito importante que você venha até Jesus. Que você não tenha vergonha dele. Porque Jesus não é alguém que vai te condenar. Pelo contrário, Jesus é aquele que vai te animar. É aquele que vai te dar as respostas para você vencer os pecados. Gálatas 5, 24, 25. Projeta aí que esse texto é muito bom. Gálatas 5, 24, 25. Fala assim: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Anota esse versículo aí, Gálatas 5, 24, 25. Ótimo. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da natureza humana. Talvez, meu amigo, você esteja sofrendo com pensamentos perversos, pensamentos de homossexualidade. Talvez você tenha sofrido nas últimas semanas, tenha pecado, caído mais uma vez. Mas sabe, eu entendo e eu creio que existe uma graça nessa estação para você se levantar, para você buscar de volta ao Senhor, para você tomar firmes decisões, para você não ficar nesse lugar de coitadismo, para você encontrar o Senhor mais uma vez. Ele tem desejo de transformar as nossas vidas, de transformar a tua história, de transformar tudo que está permeando a tua vida, as ansiedades, os problemas. E sabe, nessa noite eu quero te dar a oportunidade de você tomar essa decisão, de fazer essas orações, de tomar firmes decisões. Olha, a partir de hoje eu não vou mais entrar nesse site, a partir de hoje eu não vou mais naquele lugar, a partir de hoje eu vou cortar relacionamento com esses amigos. Eu lembro na adolescência que eu precisei fazer isso. E eu lembro até de ficar sem amigos. Eu lembro do aniversário meu que eu não tinha ninguém para chamar. Adolescente, assim. 16, 17 anos. Eu lembro de chorar naquele dia. Jesus, não tem um amigo. Mas eu tinha decidido me afastar de outros amigos porque não eram amigos cristãos, que não me levavam para um bom lugar. E, sabe, eu quero te incomodar nesse sentido, que você tenha a coragem necessária para tomar firmes decisões. Fica de pé comigo nessa noite, eu quero orar com vocês, quero te dar a oportunidade de você tomar firmes decisões, de você declarar Jesus sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre os teus próximos anos. Existe uma luta sobre o teu futuro, existe uma batalha sobre o teu futuro no Senhor.
Não deixe o inimigo roubar isso de você. Não deixe o inimigo ganhar essa batalha. O Senhor tem graça para você nessa noite. Eu quero, orar com todos aqui.